sistema límbico, a modificação ali da classificação, também agora, além de um sistema límbico, é um lobo, tá? E por que a gente insiste em falar de lobo e sistema límbico? Porque o lobo é formado por uma junção de giros, giral, e o sistema pega, além de giros, outras estruturas, como por exemplo o fornix, como por exemplo o corpo mamilar, outras coisas que nós já vimos inclusive em diencéfalo. Então o sistema límbico é todo ele para que funcione o processo. E o lobo límbico é formado por uma junção de giros. Então vamos lá. Quem que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o corpo caloso sempre como nossa referência, testa e nuca, frontal ou occipital. Então eu tenho para corpo caloso aqui, ó, o rostro do corpo caloso, o joelho do corpo caloso, o corpo do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Tá? Uma peça melhorzinha do corpo caloso, talvez se possa ser essa. Mais uma vez, esplênio do corpo caloso, joelho do corpo caloso, corpo do corpo caloso, esplênio do corpo caloso, rosto do joelho, corpo e esplênio, septo pelúcido. E aqui eu tenho uma estrutura aqui que também se curva. Essa estrutura aqui é chamada de fornix, mas dá para ver só um pedacinho do fornix aqui. Mas o fornix ele acaba contornando superiormente quem? O tálamo. Tanto que o meu limite superior do tálamo é o fornix, ok? O meu limite superior do tálamo é o meu fornix, ó. Então dá para ver um pedacinho do fornix aqui, essa área mais branquinha aqui é o fornix. O corpo caloso, essa vírgula maior, e o fornix aqui, essa vírgula menor. Vamos comentar um pouco sobre o sistema límbico, o lobo límbico, depois a gente volta para corpo caloso e fornix, tá? Para não confundir. Primeiro o lobo, depois o sistema, tá? Então eu tenho quem aqui? Supracalosamente eu tenho o giro do símbolo. Tudo isso aqui é giro do símbolo, ó. É giro cingulado, um pouco carcomido também, mas é o giro cingulado, ok? Então o giro cingulado ele é supracaloso, ó. O giro cingulado ele começa numa região rostral, suprarrostral, e termina numa região o quê? Esplênica. Então tudo que fica em cima do corpo caloso é quem? O giro cingulado. O sulco acima dele é o sulco do símbolo. O sulco abaixo dele é o sulco caloso. Então as divisões ali sulcais para o meu giro do símbolo são sulcos, tá? O sulco caloso acima do corpo caloso, o giro do símbolo, e o sulco do símbolo acima do giro do símbolo, sim ou não? Tá? Então eu tenho corpo caloso, sulco caloso, giro do símbolo, sulco do símbolo na sequência de interno para externo. Tá? Agora, esse giro cingulado tem quais funções? Função de decodificação e interpretação de sentimentos, emoções e instinto sexual. Por isso a importância do que? Dessa relação de proximidade entre a área somestésica ali de genitália, tá? A área somestésica de genitália, muito íntima, muito próxima ali medialmente com o giro cingulado, tá? Por isso dessa correlação importante. Outra coisa, além do giro do símbolo, qual outro giro importante para a formação? É a região parahipocampal. Então essa porção que eu seguro entre as hastes da pinça é a porção parahipocampal. Então porção de giro cingulado, porção parahipocampal. Note que a distribuição morfológica se difere agora. Antes eu tinha uma distribuição morfológica supracalosa, né, para giro cingulado. Agora eu tenho uma distribuição morfológica mais transversalizada. Ela começa verticalizada na sagital e depois ela se transversaliza aqui, contornando uma estrutura que seria o tronco encefálico. Então o tronco encefálico ele estaria aqui, ó, nessa posição. Olha que bonitinho. O tronco encefálico ele estaria aqui, nessa posição, tá? Circulado, o tronco encefálico então circulado lá atrás pela porção ali do giro parahipocampal. De novo então, lobo límbico formado, giro cingulado, giro parahipocampal, que termina nessa massa gordinha aqui, que nada mais é do que o meu corpo amidaloide, revestido por quem? Revestido por uma massa tecidual neural, que é o uncus. Então eu tenho o corpo amidaloide e o uncus de revestimento. A peça está bem ruim, é como se essa massa aqui mais branquinha, ela recobrisse toda essa bolinha aqui que também foi arrancada, tá? Essa porção aqui que foi arrancada faria uma bolinha aqui, e essa massa recobriria essa bolinha profundamente ao corpo amidaloide e
superficialmente é o únculo ou uncus, ok? Detalhe, região paripocampal, condensação da memória a médio e a longo prazo. E o uncus e o corpo amidalóide responsáveis pela decodificação do medo e da raiva. Mas não é o medo de coisas que todos têm medo. Um abismo, um leão, uma cobra, não é um medo derivado de um trauma. O medo derivado de um trauma já é outra área, é uma área ali de epitálamo, de trígono das abênulas, lembra? Trígono abenular, esse é o medo do cachorro, eu tenho medo de pomba, aí não é aqui no uncus, é lá no trígono abenular. Diga, ok, continuando, então mais uma vez, que estrutura nucleada, qual é o conjunto de corpos de neurônios que eu tenho no uncus? Alguém lembra? Núcleo accumbens, lembra? O núcleo accumbens é um conjunto de corpos de neurônios que eu tenho no uncus. Esse núcleo accumbens tem uma relação funcional muito importante com o mesencéfalo aqui em cima do tronco encefálico, tá? Vamos pegar uma peça então inteira para vocês entenderem. É como se aqui, veja, é como se aqui eu tivesse, a peça não favorece, mas é como se aqui eu tivesse o meu uncus recobrindo o corpo amidalóide e tivesse uma relação com o mesencéfalo. Essa via é chamada de via mesolímbica. Então vamos voltar porque acho que aqui vai ser mais fácil. Quem que eu tenho aqui? Eu tenho o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, sim ou não? O mesencéfalo se conecta. Mesencéfalo, é muita estrutura para ficar a mão. O mesencéfalo se conecta bem próximo de quem? Bem próximo do núcleo accumbens. Aqui eu tenho a formação de uma via neural, que é uma via não dopaminérgica, é uma via GABAérgica, lembra? Que é um neurotransmissor inibitório, é uma via chamada de via de recompensa. A via mesolímbica é uma via de recompensa, uma via que usa de neurotransmissores inibitórios para que o indivíduo se sinta satisfeito e recompensado, apesar de mínimos os fatores que o sejam. E algumas doenças têm relação com essa via, desde doenças relacionadas com a esquizofrenia, relacionadas a gatilhos como gatilhos de uso de substâncias ilícitas, como cocainérgicos e anfetamínicos, até, por exemplo, outras doenças como o transtorno de personalidade limítrofe borderline, onde o indivíduo, por exemplo, tem alterações das relações interpessoais, e sempre acha que está sendo posto de lado, sempre acha que não está sendo recompensado pelas relações interpessoais, culpabiliza o terceiro por uma alteração aqui de via GABAérgica e de recompensa. Diga? Fica nesse accumbens, entre o accumbens e o mesencéfalo. Por isso que a via é chamada de mesolímbica. Lembrando, né? O accumbens não é um giro, mas o accumbens não faz parte do lobo límbico, mas ele faz parte de quem? Do sistema límbico. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Então, podemos. Depois desse lobo, nós temos o último lobo, que é quem? O lobo da ínsula. O lobo da ínsula é um lobo escondido, tá? Então, eu vou usar esse aqui, mas eu espero que vocês entendam. Veja só, se eu rebater o sulco silviano, eu vou estar rebatendo todo o lobo temporal de quem? Do frontal e parietal, estou rebatendo o sulco silviano, ok? Profundamente ao sulco silviano eu também tenho massa cortical, massa com circunvolução, eu também tenho massa giral e também tenho sulco. Rebati o sulco silviano, vou mostrar para vocês então sem lobo temporal arrancado, avulsionado, eu passo até quem aqui no fundo? O lobo da ínsula, com 3 giros curtos anteriores e 2 giros longos posteriores, tá? Complicadíssimo aqui, mas a gente vai tentar. Eu tenho giro curto anterior, precisava de uma peça mais preservada para isso, tá? Mas é assim, giro curto anterior, giro curto médio, giro curto anterior, médio e posterior. Sulco central da ínsula, giro longo anterior, giro longo posterior, tá? Quando se abre
o sulco lateral de Sius, se enxerga isso aqui, ok? Tem uma peça que dá pra ver, não se preocupe, porque nós precisaríamos achar essa peça lá no laboratório. Como chama o sulco, Mário? O sulco central da ínsula, com 3 giros curtos anteriores e 2 giros longos posteriores. Giro curto anterior, médio posterior, giro longo anterior, giro longo posterior, ok? Função insular é qual? Vocês lembram? Decodificação da dor neuropática, auxiliar na decodificação auditiva, tá? E decodificação o quê? Gustativa. Então olha que importante, que interessante. A gustação, ela se decodifica onde? Na ínsula. Só que eu tenho uma via, assim como a via visual. Lembra a via visual? Sim ou não? Então era nervo óptico, decussação no quiasma, corpo geniculado lateral, aí nós tínhamos ali colículo superior, lobo occipital. Como que é a decodificação gustativa? A via gustativa, como é? Nervo corda do tímpano, sim ou não? Nervo corda do tímpano, aí já não vai direto para a ínsula. Tem que passar por quem? Pelo tálamo. Todo mundo passa pelo tálamo, exceto a via olfatória ou olfativa. Então vai passar pelo tálamo aonde? No grupamento medial do tálamo. Lembra que o tálamo era dividido em grupamentos? Eu dei essa aula para vocês? Lembra? O tálamo estava lá com sua lâmina medular interna. O tálamo tinha um grupamento anterior, sim ou não? Um grupamento medial e um grupamento lateral. O grupamento medial é por onde passa a via o quê? Gustativa. Então, nervo corda do tímpano manda para tálamo no grupamento medial e depois faz o quê? Redistribui para córtex. Para qual córtex vai ser redistribuída a informação gustativa? Para o córtex da ínsula. Então a ínsula é responsável pela decodificação gustativa, pela dor neuropática e auxiliar na decodificação auditiva. Tudo bem? Beleza. É isso. Agora nós vamos falar de estruturas que fazem parte fazem parte do sistema límbico, mas que não são parte do lobo límbico, porque parte lobar límbica são os giros que nós já verificamos. Vamos para outras estruturas. Decodificação gustativa, de dor neuropática e auxiliar na decodificação auditiva. Tá? Lembrando, qual era a sequência gustativa? Nervo corda do tímpano, passava onde? Grupamento medial talâmico e depois ia para o lobo insular. Tudo bem? Tá tranquilo, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos para o próximo. Se esse foi o sistema límbico, o lobo límbico, perdão, nós temos o sistema. No sistema se adicionam outras estruturas, como por exemplo o fórnix. Olha lá, pessoal, o fórnix, aqui ó, essa área fornical, ó, eu tenho a área de fórnix, ó, ela contorna superiormente o tálamo e termina no corpo mamilar. Lembrando, quem contorna superiormente o tálamo, contorna superiormente o tálamo. Então, se eu contorno superiormente o tálamo, eu vou terminar onde? No corpo mamilar. O grupamento anterior do tálamo está muito próximo do corpo mamilar, sim ou não? E o grupamento anterior do tálamo, ele é responsável pelo quê? Pela condensação da memória da dor psicogênica. Sabe aquela dor que você não tem mais a lesão? Te deu uma martelada no ombro. Nas 7 primeiras semanas você tem processo inflamatório. Não sou eu que estou falando, Junqueira e Carneiro, livro de histologia básica. Tem processo de granulação, processo de proliferação, migração, depois na imunologia, resposta TH1, resposta TH2, resposta celular, células natural killer, resposta parácrina, depois uma resposta humoral, lembra? Você tem interleucinas 1 beta, interleucinas 1, interleucina 6, processo pró-inflamatório, depois umas citocinas anti-inflamatórias, como a interleucina 10, depois tem fator de necrose tumoral alfa, você tem vários fatores de necrose capa beta, várias coisas. Processo inflamatório. Deu 4 semanas, você não tem mais inflamação. Só que o cara ainda reclama de dor. Por que o cara ainda reclama de dor? Se não está vermelho, não está quente, não está inchado, por que ele reclama de dor? Essa área do grupamento anterior do tálamo já memorizou essa dor. É o inferno tratar de dor crônica. É complicado, porque você não tem mais lesão tecidual, você não tem mais injúria, não tem mais agressão e o cara continua sentindo dor. Por isso que as dores crônicas, normalmente os médicos eles prescrevem o quê? Um composto que tem o quê na formulação? Um anti-inflamatório que nem precisa mais
tem um relaxante muscular e tem um antidepressivo, como por exemplo a duloxetina. Então você tenta diminuir a aferência ali, a aferência dopaminérgica e serotoninérgica do grupamento anterior. Deu para entender? Então aqui se condiciona a dor neurogênica ou neuropática e também psicogênica. Então esta via é chamada de via o quê? Se vai do tálamo para o corpo mamilar, é uma via chamada de via mamilotalâmica. É uma via do quê? Uma via de condensação da dor psicogênica. Então, para tratar dor crônica, eu tenho que tratar ali, eu tenho que atender a essas especificações. Aí tem vários tipos de modalidade de tratamento de dor crônica, que eu não vou falar agora. Tem imagética, tem detalhe. Então essa via mamilotalâmica é uma via que faz parte de um circuito chamado de circuito de Papez, lembra? Então o que é o circuito de Papez? Circuito de Papez. O circuito de Papez é um circuito de retroalimentação dolorosa do sistema límbico. Então presente no circuito de Papez nós temos estruturas como o fórnix, estruturas como o corpo mamilar e estruturas como o tálamo. Tudo bem, pessoal? Fornix, de onde vem a palavra fornix? Vem do latim. Fornix vem de fornica. E o que é fornica? É fornix. Antigamente, mas muito antigamente, nas construções romanas, você tinha aqueles arcos. Vocês lembram daquilo ou não? Vocês desenhavam aquilo na educação artística? Tinha que fazer arco, ogiva, essas coisas e tal. Se olhar uma construção romana, o teto de uma construção romana, você nota uma abóboda, elas são sempre arredondadas e tudo mais. Aqueles arcos arredondados das construções romanas são chamados de fornix, né? E esses arcos também eram presentes em pontes na Roma Antiga. E as prostitutas na Roma Antiga, na época de chuva, de grande chuva, elas se protegiam onde? Abaixo das pontes, nas áreas de fornix. Por isso que a gente chama de fornicação. Aquele lá foi fornicar, né? Ou seja, porque etimologicamente fornicação vem de fornix, dessa contemplação arquitetônica das pontes romanas da antiguidade, onde as prostitutas se protegem. Muito bem, tá certo? Agora vocês já sabem onde vem fornicação. Aliás, tem um álbum bem interessante do Red Hot Chili Peppers, chama Californication, né? Fazendo uma junção entre Califórnia e fornicação. Californication. Fornicação na Califórnia. Certo? Muito bem. Forte do cérebro fazer Bem. O que mais? Vamos para Ginseng. Maurício também é cultura. Vamos. O fornix é uma estrutura de dupla função. O fornix é uma estrutura comissural, assim como o corpo caloso, e também uma via de associação. É comissural e associativa. Por isso que as informações que estão no sistema límbico, por isso que as informações que estão no lobo límbico, elas passam para o fornix e o fornix leva para o corpo mamilar. Sim ou não? Então o fornix é uma ponte também entre o lobo límbico e o corpo mamilar. E o corpo mamilar leva a informação para o tálamo para condensar essa memória de dor. Tá? Essa ponte de conexão entre uma massa giral e uma área diencefálica. É uma conexão entre tele e di. Ah, entendi. Então, tipo, a dor, por exemplo, ela pega, vai pro fornix, vai pro corpo mamilar e vai pro tálamo. Isso, justamente. Certo? Muito bem. Só alguma dúvida? Vamos então para o diencéfalo.